Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cripto Hoje, aí a nossa live que já está virando ali uma tradição aqui. A gente está muito feliz de vir pela segunda vez, né? Segunda semana seguida aqui com as nossas lives diárias aqui com vocês. Queria um feedback aí só se o áudio tá bom. Ó, vocês viram? Eu falei para vocês que eu tava de mudança, né, esse final de semana, né? Já tô aqui, né, no meu lugar novo, né? Já tô com o meu cenáriozinho, camisa do São Paulo aqui para dar sorte, né? Que amanhã tem jogo. Então, assim, ó, a única coisa que eu ainda não consegui mudar aqui para vocês, eu vi já os comentários que a gente sabe, como eu tava de mudança, eu tô sem meu microfone, né? Então, eu vou pegar amanhã à noite com o Bills, né? O Bills roubou ali meu microfone. Então, tá ali com ele, daqui a pouco a gente já vai estar 100% de volta aqui, né? Tô ajustando aqui ainda na casinha nova aqui, enquanto a gente volta aí ao Cripto Hoje, que para quem não sabe, nossa live diária aqui que a gente faz ali antes do almoço, é para a gente trazer aqui para vocês todas as novidades, né, de tudo que a gente está vendo ali no mundo cripto, e que vocês possam tirar todas as dúvidas de vocês. E para começar, a gente sempre começa, né, o nosso Cripto Hoje respondendo as dúvidas do Cripto Hoje anterior, né? Então, a gente começa aqui com as dúvidas do Cripto Hoje de sexta-feira. Não vou nem deixar o Carlos aqui dar um oi para a galera, né? E já queria puxar a primeira dúvida, né, que a gente teve da semana passada. Lembrando, pessoal, se você está assistindo essa live e não está aqui ao vivo podendo tirar suas dúvidas, deixem aqui nos comentários, que daí amanhã a gente já começa respondendo as dúvidas de vocês. Tá? A primeira dúvida que eu queria puxar aqui é o Sandro, o Carlos, ele está falando assim: ótimas lives, dúvidas sobre realização de lucros. Qual a ideia da Mercúrios para evitar que um provável 5, 10x da carteira no próximo bull market não devolva tudo no bear market seguinte? Pergunto porque cheguei a fazer 4 vezes no bull de 2021, mas não realizei quase nada e fui para o fundo, igual submarino dos milionários aí, ó. Vamos, o que a gente pode falar para o nosso amigo Sandro aí, Carlos, enquanto eu te dou um bom dia aí para a galera? Boa, bom dia aí, pessoal. Bom dia para o Fábio, Mundo Cripto, Adelmo, todo mundo que está aí nos comentários. Vamos lá, né? Cara, essa daí é uma questão polêmica, assim, tá? Pelo seguinte, aqui na Mercúrios a gente adota uma estratégia long only em cripto, tá? O que significa que a gente está sempre investindo em cripto. Então a gente não vai ser exatamente a melhor pessoa para falar quando você deve tirar ou colocar o seu dinheiro em cripto, porque na maioria das vezes a gente parte do pressuposto que, olha, você quer ter tal alocação em cripto. E aí a gente vai te ajudar a alocar essa parcela do seu portfólio em cripto da melhor maneira possível, tá? Agora, como que a gente poderia ter uma noção disso, né, e de realização de lucros, tá? Assim como a gente sempre sugere que sejam feitas compras parciais, que aí você consegue diluir um pouco a chance de você comprar muito caro, né? E você consegue espaçar isso um pouco ali em termos de fazer o seu DCA ali e tudo mais. O mesmo também valeria teoricamente para suas vendas, né? Então, a gente está agora em um período de baixa, né? Tradicionalmente ali o mercado cripto ele passa por um ano de baixa do mercado, de queda, e depois um ano ali de lateralização, e que é muito propício para fazer compras parciais, né? Se a sua estratégia não é ter sempre uma parcela do seu capital alocado em cripto, então quando a gente chegar em um período ali mais tensionado para o lado da alta, né, ou seja, um período de mais otimismo, um período em que a gente esteja batendo os recordes históricos, aí você pode fazer uma realização fracionada, né? Assim como você fazer compras fracionadas te ajuda a balancear ali, não correr o risco de comprar quando está muito caro, você fazer realizações parciais em um momento em que se entende
que o mercado está muito otimista, também vai te ajudar a não eventualmente vender tudo em um momento que ainda tenha muito para subir no mercado, digamos assim, tá? Mas é sempre pegando esse movimento fracionado para você não correr risco e nunca tentar acertar exatamente ali qual que é o topo e o fundo do mercado, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, ó, já vamos deixando o like aí, pessoal, porque eu tô vendo aqui, estamos com 56 pessoas agora, estamos com 42 likes, então tem margem aí pra gente deixar o like. Lembrando que sempre que vocês deixam o like, o YouTube entrega para mais pessoas aqui esse conteúdo, né? Então, se vocês gostam de tudo isso que a gente está fazendo para vocês, deixem um like, porque é totalmente de graça, né? Ô, Carlos, tem umas dúvidas, como na sexta-feira a gente falou de Chainlink, né? Tem um pessoal que perguntou um pouquinho sobre ela, né? Então eu queria puxar essas duas dúvidas aqui. Primeiro do Jefferson, falou: ótimo conteúdo, vocês acreditam que a Link pode ultrapassar seu topo histórico nos próximos 2 anos, né? E o Gabriel faz uma pergunta bem parecida, né? Falando: vale a pena investir em Chainlink hoje, né? Em 24, 25. Sei que não é certo falar, mas quando acho que Link bate o próximo bull, né? E o Jean Carlos falou que realmente tem que comprar um microfone. Eu tenho um microfone, só que o Bills lá, corintiano, me roubou, né? Então vou ter que pegar com ele amanhã, lá que a gente vamos no jogo. Então, todos os corintianos aí no chat, vou secar vocês lá ao vivo amanhã. Bom, Carlos, o que a gente tem que falar de Chainlink aí? Boa, vamos lá. Cara, sim, acredito que a Chainlink ela pode bater o seu topo histórico, porém isso vai depender de algumas variáveis, né? Pessoal, uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte: a gente passou aí por ciclos no mercado cripto que foram variando ali, como eu disse, de 4 em 4 anos, né? Então, teve ali um ciclo que começou, acho que foi em 2012, aí depois a gente teve outro ali que foi 2016, aí depois teve outro ali que foi 2020. Porém, quando a gente tira o zoom um pouco e olha para a macroeconomia, todos esses ciclos do mercado de cripto de 2009 para cá praticamente aconteceram dentro de um único ciclo macroeconômico, né? Que foi essa queda de taxa de juros que a gente viu no pós-crise de 2008, que facilitou muito a entrada de capital para ativos de risco, tá? O que isso significa? Que não dá para a gente simplesmente contar que esses ciclos internos do mercado cripto vão continuar se repetindo, porque hoje a gente depende muito mais do mercado tradicional. Então, vamos supor que a gente veja um ciclo aí, que a gente continue mais 3, 4 anos em um pessimismo no mercado tradicional, né, no mercado de ações. Não estou falando que isso pode acontecer, tá? Mas seria uma possibilidade pessimista ali. Isso pode fazer com que cripto não retorne para as máximas históricas tão cedo, entendeu? Porque a gente precisa ver um cenário de forte entrada de liquidez, principalmente a partir do mercado tradicional, para isso acontecer, tá? E aí também tem os próprios gargalos internos do mercado de cripto. E o principal deles aí, eu acredito que seria a questão de regulação, tá? Então, hoje, né, eu vou até falar um pouco mais sobre isso, a maioria dos produtos de investimento para os investidores institucionais estão em Bitcoin. Muitos investidores institucionais hoje querem produtos para se expor a Ethereum, por exemplo, com staking, né? E aí a gente ainda não tem nenhuma perspectiva muito clara para isso, além de englobar mais a Ethereum, englobar mais altcoins. Então, eu acho que isso aí seria necessário, tá? Para a Chainlink realmente bater o seu topo histórico, a gente precisaria ver uma melhora muito grande no cenário macroeconômico. Isso não vale só para a Chainlink, vale para as outras altcoins também. E o que poderia ajudar muito também seria uma entrada de capital institucional, tá? Então, assim, é possível? É possível. Porém, vai depender de cenário macro. Não dá para a gente só seguir essa regrinha aí de olhar para os ciclos internos de cripto, tá? Boa. E assim, agora depois de sempre responder ali as dúvidas do cripto hoje anterior, a gente tenta passar por um giro macro ali, né, e falar das notícias, né, que está acontecendo para manter vocês ali sempre atualizados, né? Então, Carlos, o que você viu hoje, você parou para trazer para a gente hoje de conteúdo legal aí? Boa, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com o pessoal. Deixa eu ver. Boa, aqui agora acho que eu tô mostrando minha tela. Seguinte, tá? Semana passada, pessoal, comecei a falar com vocês aí que a gente estava tendo temporada de resultados de algumas empresas lá nos Estados Unidos. E aqui o mais importante para a gente era olhar para empresas de tecnologia, tá? Então, na semana passada saiu o resultado da Tesla e da Netflix. Essa semana deve ter resultado de outras empresas de tecnologia importantes, que são a Alphabet, né, que é o Google, Microsoft e também, deixa eu ver qual que outra que vai ter aqui, acho que é Meta também, tá? Que vai ter, isso mesmo, Meta aí que vai ter o resultado na quarta-feira, tá? Por que isso aqui é importante? A gente viu durante um determinado tempo
as empresas de tecnologia muito correlacionadas com cripto, tá? Ainda não está claro exatamente o quanto que cripto é correlacionado com as empresas de tecnologia subindo ou caindo, tá? Ou então o quanto que cripto é correlacionado com a entrada de dinheiro no mercado, né? Entrada de liquidez, impressão de dinheiro pelo Fed, compra de ativos pelo Fed, tá? A última alta que a gente viu lá no bull market passado, ela foi correlacionada com as duas coisas. A gente tinha empresas de tecnologia subindo e entrada de liquidez no mercado, tá? Então, assim, agora é importante a gente acompanhar esses fatores separadamente. Na semana passada, Netflix e Tesla surpreenderam negativamente o mercado, tá? Então a gente viu quedas nas duas empresas e é interessante acompanhar o que vai acontecer dessa vez, tá? Principalmente porque a gente tem toda uma narrativa que fez essas empresas crescerem correlacionada com inteligência artificial, tá? Principalmente aí nesse grupo é a Microsoft. Então vai ser interessante ver o quanto que eles vão ter de fato de perspectiva de geração de receita a partir de inteligência artificial. E se ocasionar uma queda, porque as expectativas para a receita em inteligência artificial vierem baixas, isso pode também, talvez, respingar em criptos de inteligência artificial, tá? Porque poderia ser um pessimismo aí geral para essa narrativa. Semana passada, a gente também não viu muitos dados macroeconômicos importantes, tá? Essa semana, isso daqui já muda. A gente começou a ver hoje aqui, foram liberados dados sobre Europa, né? Então, Reino Unido, Alemanha, União Europeia, sobre economia, e mostraram uma economia bem desaquecida, tá? Principalmente setor industrial ali. Os Estados Unidos não tão ruim assim quanto as outras, mas também nada extremamente positivo, tá? Por que isso aqui é interessante? Porque na medida em que essas economias elas sofrem, se junto com isso a gente vê a inflação caindo ao redor do mundo, né? Então, se a gente vê inflação na Europa caindo e ao mesmo tempo a economia na Europa ela desaquecendo, isso pode ser um sinal para que esses bancos centrais eles voltem a injetar dinheiro na economia, o que beneficia muito ativos de risco, né? Então, eu falei primeiro para vocês de empresa de tecnologia, falei que tinha outro fator que era a entrada de liquidez no mercado. Esse fator está aqui, tá? Então, agora acompanhar esses dados de inflação. E aí, uma coisa interessante que a gente vai ter aqui essa semana também é o aumento da taxa de juros pelo Fed, tá? Que vai acontecer ali na quarta-feira. Então, na quarta-feira, a gente vai ver o Fed provavelmente aumentando a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25%, é o que está sendo precificado pelo mercado, tá? E a gente também vai ver o discurso dele, que se espera que vai ser um discurso bem em cima do muro, igual foi os últimos, deles falando que estão querendo esperar mais dados serem divulgados antes de falar mais sobre o que eles pretendem fazer no futuro. E na quinta-feira, a gente vai ver os dados da taxa de juros da Europa, né, da União Europeia ali, do Banco Central Europeu, e também as declarações de política monetária do Banco Central Europeu, tá? E vai ser interessante ver o que eles vão falar sobre esse desaquecimento da economia. E outra coisa que é interessante, tá? Normalmente, quando um banco central ele faz um movimento, isso acaba influenciando o movimento de outros bancos centrais também, tá? Então, por exemplo, o Fed mantendo a taxa de juros dele alta, agora é uma coisa que estimula todos os outros bancos centrais a manterem taxa de juros alta também, tá? Então, na medida em que outros bancos centrais começam o movimento, isso também pode influenciar o Fed, tá? Óbvio que de maneira muito menor do que o Fed influencia os outros, né? Mas é uma coisa interessante se notar também, tá? Então, aí para essa semana, na quarta-feira, inclusive a gente vai estar fazendo live aqui ao vivo, o mais importante vai ser isso, subida de taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, né, que provavelmente já está precificado, tá, pessoal? Então, isso não deve impactar tão negativamente assim os mercados. Talvez o discurso impacte, mas provavelmente o aumento aí já está precificado, tá? Então, eu não esperaria tanta volatilidade assim. E na quinta-feira, o do Banco Central Europeu, tá? E aí, a gente tem algumas questões interessantes aqui, deixa eu puxar para vocês, que internamente no mercado de cripto, a gente está tendo uma das menores volatilidades históricas, tá? Do mercado, assim. Então, a gente está aí há praticamente um mês completando aí o Bitcoin não saindo dessa faixa dos 29 mil até os 32 mil dólares, tá? O que mostra para a gente, assim, que junto com o baixo volume, a gente pode precisar de poucos gatilhos para que esse preço se movimente muito, tá? Então, se saíssem alguns dados ali
muito fora do esperado, tanto positivos quanto negativos, isso poderia impactar muito rapidamente o preço, tá? O que também pode ser um bom momento para poder proteger a sua carteira, comprar seguros ali, né, que a gente diz, que são as puts, né? Óbvio, com uma parcela do capital que pode ser perdida. E uma outra coisa que interessante que a gente viu internamente no mercado de cripto, dado que saiu hoje, tá, pessoal? Na semana passada eu tinha falado para vocês que a gente estava há praticamente um mês seguido de entrada de capital de institucionais no mercado de cripto, tá? Então foram quase $1 bilhão que entraram aí em cripto. Essa semana aí a gente fechou uma semana em que essa entrada de capital parou, tá? É óbvio que assim, é uma entrada de capital que ela não é absurdamente relevante, tá? Mas a gente ficou praticamente no 0 a 0 com uma pequena saída de capital, tá? E uma coisa interessante que eu até falei nas outras lives também é que essa entrada de capital que a gente viu aí naquelas 4 semanas anteriores a essa que passou aqui agora, foram logo depois dos anúncios da BlackRock, tá? Da BlackRock falar que ela queria lançar um ETF, né? Entrar com pedido de ETF e tudo mais. Então, sim, pode ser que essa narrativa, aos poucos, ela precise de mais destravas ali nesse processo para ela voltar, tá? E assim, também lembrando que essa entrada ela foi quase que exclusivamente em Bitcoin, que também reforça aquele ponto, né? Para a gente ver altcoins subindo de uma maneira extremamente explosiva nos próximos ciclos, principalmente altcoins mais consolidadas, talvez esse dinheiro dos institucionais seja importante, e por enquanto não existe infraestrutura, muito por falta da falta de regulação, para essa entrada de capital acontecer em altcoins também, tá? Isso aqui foi quase tudo entrada só em Bitcoin, tá? Principalmente. Mas, bom, acho que de giro macro aí é isso, tá? Ô Danilo, tem alguma dúvida aí que você queira puxar? Não, cara, eu acho que esse ponto da entrada ser única e exclusivamente em Bitcoin, praticamente, né, é um ponto muito interessante. Deixa eu jogar, gente. É um ponto muito interessante, né? Eu queria te perguntar um pouco qual que seria o driver, por exemplo, que a gente pode ver esse capital que está entrando, né, está tendo inflow, a gente estava vendo por aquele gráfico que estava tendo, né, entrada de capital institucional ali dentro do mercado de cripto, única e exclusivamente ali praticamente em Bitcoin. O que falta para isso trazer o capital para as altas também? Cara, eu acho que falta muito, assim, falta dinheiro novo no mercado, tá? Então, não tá entrando tanta grana assim em cripto, é muito mais um dinheiro que já estava alocado aí, né? Tanto que, assim, com exceção desse último mês, a gente viu várias semanas seguidas de dinheiro saindo do mercado. Se a gente for comparar ali esses últimos meses aí de entrada de capital, eu acho que não é nem o suficiente para poder bater a saída de capital que a gente teve depois da quebra da FTX lá, e com essas outras semanas ali de mais pessimismo do mercado, tá? Então, assim, eu acho que depende muito de dinheiro novo querendo ser aportado em cripto, né? Para isso a gente precisa ter dinheiro novo no mercado, a gente precisa ter diminuição de taxas de juros, mais liquidez, né? Um cenário macro favorecido. E a segunda questão é a regulação, né? Então, assim, hoje a gente não tem nenhum ETF spot Bitcoin nos Estados Unidos, né? Bitcoin que ele, por ser uma cripto de Proof of Work, não Proof of Staking, a narrativa regulatória, de risco regulatório em cima dele, é um pouco mais tranquila, né? E nem ETF dele a gente tem. Agora, pô, e no meio disso aí a gente tem, pô, Polygon, Lido, Solana, Cardano, sendo citadas em processos, entendeu? Então, assim, precisa ter uma melhora regulatória para a gente ter instituições que possam oferecer produtos dessas altcoins para os institucionais, né? Óbvio que, assim, a narrativa e só a melhora macro sem os institucionais pode fazer com que a gente tenha altas, tá? Agora, será que vão ser as mesmas altas que a gente teve no ciclo anterior? E como eu disse, estava vindo de um ciclo macro positivo de 10 anos. Talvez não seja, né? Talvez seja uma entrada de liquidez que ela por si só, por não ser aquela farra que a gente viu pós-crise de 2008, não seja o suficiente para poder atingir o topo histórico passado, né? E aí talvez o que vá preencher essa margem aí seja grana de institucionais, né? Então, assim, eu acho que esses são os dois principais fatores para se acompanhar. Boa. Não, legal, cara. Acho que isso é bem interessante, porque tipo, quando a gente começa a pensar nessa questão das altcoins, normalmente é o que mais o pessoal está interessado aqui, né? Como vai ser a regulação de cada uma delas e tudo mais. Tem uma pergunta aqui, que não é uma altcoin tão famosa já, mas eu sei que você tem um carinho especial por ela, que o Fernando Assis está perguntando se a Nucoin vai ser uma moeda bem valorizada, né? Tô falando um carinho aí, porque quem não sabe, aí, o Carlos fez o vídeo de Nucoin, e acho que já daqui a pouco vai ser o vídeo, acho que já é o vídeo mais assistido do canal, o Carlos. Tava batendo umas 70 mil pessoas vendo Isso o aí. vídeo, então por isso que a gente fala que é a moeda do Carlos aí. Cara, olha só, isso aqui foi o vídeo mais visto que a gente já teve na história do canal, tal, então tá quase lá.
E foi o vídeo mais visto que eu já gravei, né? Tá com 76 mil visualizações. Então a gente fica falando aqui de Ethereum, fica falando de Bitcoin e tudo mais. O vídeo mais visto e que tem trazido inscritos no canal foi um vídeo de Nucoin, tá? Isso aqui acontece pelo seguinte, né? O Nubank, ele tava distribuindo essas criptos pessoal, aí cada pessoa que recebe no Coins na carteira vai lá e pesquisa no YouTube Nucoin, e aí acaba caindo nesse vídeo, né? Mas vamos lá. Cara, a Nucoin, ela tem... assim, tem o que a Nucoin é hoje e tem o que ela pode se tornar no futuro, tá? A Nucoin hoje, ela foi criada para ser um instrumento de ajuda de fidelização de clientes pelo Nubank, tá? Então, você travando Nucoins em uma determinada quantidade, você tem acesso a uma série de benefícios, né? Incluindo cashback, acesso à comunidade lá, né? Uma série de coisas, tá? A princípio, tá? Esse tipo de cripto, assim, a gente nunca indica pelo seguinte, tá? É como uma modalidade de investimento, porque ela é muito pautada na demanda que é gerada por uma única empresa, tá? Porém, ela não é tipo uma ação de uma empresa que, se a receita do Nubank aumentar, ela deve se valorizar de maneira proporcional, entendeu? Com a previsão de lucro do Nubank. Então, assim, você tem, de certa maneira, assim, o risco de você estar nas mãos de uma empresa, porém sem a possibilidade de benefício direto de estar nas mãos de uma empresa, né? Que seria o que uma ação, por exemplo, te proporcionaria. Então o problema é esse, tá? E é o mesmo motivo pelo qual a gente não acreditava em BNB, da Binance, né? Em FTT da FTX, né? E assim por diante, tá? Agora, a Nubank, tá? No futuro, eles podem estar querendo fazer uma coisa muito mais ambiciosa, que é o seguinte: essa estrutura da Nucoin, ela foi criada utilizando as Supernets da Polygon. A Polygon, ela tem esse produto chamado Supernets, que ela permite a criação de redes privadas para empresas, né, para parceiros privados e tudo mais. Com base nessas Supernets, a Polygon no futuro pode querer desenvolver um negócio muito mais ambicioso. Então ela pode querer fazer tipo uma BNB da Binance, só que do Nubank, e a moeda de troca lá dentro sendo a Nucoin, né? Então ela pode interagir uma operação em DEX, né, com uma operação do banco Nubank, e aí para você pagar essa taxa você teria que pagar em Nucoin, tá? Por exemplo, ninguém falou exatamente sobre isso, tá? Mas é uma extrapolação do que poderia acontecer no futuro, tá? Agora, por enquanto, eu teria a Nucoin se isso faz sentido para você como cliente do Nubank, entendeu? Se os benefícios dela ali fazem sentido para você. Se não, como uma perspectiva de, vou comprar a Nucoin para ela se valorizar no futuro, acho que ainda é muito embrionário para poder falar uma coisa dessas, tá? Boa. Cara, é interessante, né? Essa dinâmica aí, a gente que tá quase torcendo para cada hora um banco diferente lançar uma moeda aí. Que a gente vai fazer vídeo com certeza aí, que foi muito legal, porque normalmente é a porta de entrada, né, para esse mundo cripto, né? Querendo ou não, é quase como uma propaganda de marketing para cripto, quando uma grande empresa lança algo nesse sentido, né? Então, quanto mais sair, melhor ainda. Carlos, eu queria dar um alô aqui só pro Bills aí, que chegou atrasado, né? Mas cheguei brocando o meu glorioso do arroz e feijão. Queria saber quem aí tá almoçando, né? Vocês estão almoçando o quê? O que vocês vão almoçar hoje? Eu ainda tô em dúvida ainda do que eu vou comer. O que vocês almoçarão hoje aí? E ó, Bills, tá vendo aqui quem tá te esperando, né? É o Tricas, não tem jeito amanhã, tamo lá. Ó, Carlos, temos notícias para falar hoje? Tem sim, eu puxei uma notícia aqui, vou compartilhar minha tela com o pessoal, mas a gente viu hoje o lançamento da WorldCoin, tá? Deixa eu compartilhar aqui. É verdade. Boa. Tá? Então, hoje foi lançada uma nova cripto aí, o WorldCoin, que é uma cripto que, dentre os seus cofundadores, tem o Sam Altman, tá? Que é o mesmo criador do ChatGPT. Por isso que ela tem chamado tanta atenção assim, tá? Então já tá ali numa rede, já tá habilitando acesso para desenvolvedores e tudo mais. E o que é interessante aqui, tá, da WorldCoin? Para quem não sabe como que a WorldCoin funciona, ela trouxe uma certa polêmica para o mercado por conta do uso das orbes. Tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui a imagem que tá carregando aqui. Enfim, vai carregar aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas qual que é a ideia por detrás da WorldCoin, tá? Ela quer adereçar alguns problemas que podem surgir por conta do uso de inteligência artificial, tá? Então, não tá carregando aqui, deixa eu colocar outro gráfico aqui então. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: a gente viu nesses últimos anos
as inteligências artificiais evoluindo de maneira cada vez mais exponencial, né? Então, nessas linhas aqui, vocês estão vendo diferentes usos da inteligência artificial, o momento em que elas surgiram e o tempo que demorou para essas tecnologias atingirem o mesmo nível de performance de um ser humano, né? Então, vocês conseguem perceber que quanto mais o tempo passa, mais essa linha fica inclinada na vertical, né? Essa linha colorida, o que indica que ela está cada vez mais evoluindo de forma mais rápida, tá? Diante disso, a gente também tem a seguinte questão. Conforme as novas tecnologias elas vão sendo lançadas, essas novas tecnologias também são adotadas de forma cada vez mais rápida, tá? Esse daqui é um estudo da Harvard Business Review e eles mostram também várias linhas com o tempo que demorou para a adoção de diferentes tecnologias, né? Então, ali nas primeiras linhas a gente vê a adoção do telefone, a adoção da eletricidade, do carro, né, do rádio, do refrigerador, e ali no final a gente vê a adoção do smartphone, da internet, do computador pessoal e assim por diante. O que a gente consegue perceber é que as novas tecnologias elas também são adotadas de forma muito mais rápida por conta delas se pautarem em infraestrutura de tecnologias anteriores, tá? Então a gente junta o fato de que a gente vê a inteligência artificial evoluindo cada vez mais rápido com tecnologias novas sendo adotadas cada vez mais rápido, e isso começa a trazer para algumas pessoas o perigo do que poderia surgir a partir dessa adoção rápida da inteligência artificial altamente evoluída. E aí a gente viu, por exemplo, aquela manchete de uma imagem mostrando o Pentágono dos Estados Unidos sendo atacado, e naquele dia o mercado americano caindo até que aquela imagem fosse desmentida, porque era uma imagem gerada por inteligência artificial, né? Então, cada vez mais surge essa necessidade da gente saber o que é real, o que é fictício e criado por inteligência artificial. Então, a WorldCoin, ela vem justamente nesse sentido, tá? A ideia da WorldCoin é o seguinte: eles não querem lançar só uma moeda, eles querem, na verdade, lançar 3 coisas, tá? O World ID, que seria uma forma de você verificar as pessoas, você ter um identificador digital único para cada pessoa na Terra, tá? É como se fosse uma carteirinha de identidade. A segunda questão que eles querem lançar é o World App, que é um aplicativo de pagamentos, em que você consegue usar o WorldCoin, consegue interagir com vários outros pagamentos. E a terceira coisa é, de fato, a WorldCoin, né? A moeda que eles querem lançar. E o que tem gerado toda essa polêmica aí? Deixa eu ver se consigo trazer aqui o Proof of Personhood. Aqui. Boa, consegui. Seguinte, é que eles chegaram à conclusão de, assim, eles estavam pensando como que a gente consegue, de forma o mais descentralizada possível, criar um identificador único para as pessoas, de forma que elas não consigam fraudar isso, né? Então, eles não podem exigir uma carteira de identidade que está nas mãos do governo, nem pedir para a pessoa criar um identificador próprio ali. Então, qual que é a questão deles? Eles falaram o seguinte: cara, se a gente fosse usar o identificador por número de telefone, cada pessoa poderia usar um número de telefone diferente e criar várias identidades. Se essa pessoa for utilizar o Face Verification, né, ou seja, o Face ID, igual o que normalmente a gente usa em iPhones, por exemplo, existe uma determinada quantidade de pessoas que começam a gerar falhas, né? Então, a Apple, por exemplo, só garante que o Face ID funciona para cada 1 milhão de pessoas. Passando disso, você já pode ver uma pessoa com um rosto muito parecido e tudo mais. Então, qual que foi a estratégia deles? Eles resolveram adotar uma estratégia de uso de biometria para a identificação dessas pessoas, tá? Biometria que é basicamente você utilizar dados... Opa, tô compartilhando aqui. Que é basicamente você usar dados biológicos, né? Ou seja, você poderia escanear sua íris, por exemplo, né? Usar digital, esse tipo de coisa. E a estratégia que eles resolveram adotar foi de escaneamento de íris. Então, eles têm a Orb, né? Como que eles falam, que é esse equipamento, tá? Deixa eu mostrar aqui. Boa, agora carregou. Que é esse equipamento aqui que faz o escaneamento de íris e ele cria essa identificação única digital para as pessoas. E aí o que eles fazem é prometer que quem faz esse escaneamento e tem uma identidade única lá na rede da WorldCoin vai receber essas WorldCoins também como parte desse incentivo, né? Deles querendo meio que lançar uma cripto para toda a humanidade, né? Meio que aquela ideia do Bitcoin de virar uma moeda para substituir as outras. A ideia da WorldCoin também é muito parecida, né? Que obviamente isso gerou uma série de polêmicas, as pessoas querendo ou não terem suas íris escaneadas, né? Tanto que o próprio Vitalik, que hoje aí, ele lançou um texto em que ele fala das possíveis vulnerabilidades dessa estratégia ali da WorldCoin e tudo mais. A ideia deles pro futuro é chegar
em uma coisa parecida com essa daqui, tá? Esse gráfico aqui, que seria eles conseguirem desenvolver isso só até um determinado nível utilizando biometria, e aí as pessoas que entrariam depois de terem suas íris escaneadas entrariam por meio de uma coisa que eles chamam de Web of Trust, né? Uma rede de confiança entre essas pessoas, e aí você não precisaria ter novos escaneamentos, né? Você confiaria nos apontamentos das pessoas que foram escaneadas antes, tá? Mas é basicamente isso. Eles também divulgaram um pouco ali a respeito do tokenomics. Não tive tempo de ler tudo sobre o tokenomics da WorldCoin, tá? Mas eu acredito que eles vão ter uma emissão relativamente grande aí nesses primeiros anos, até porque a ideia deles seria que cada ser humano, em teoria, tivesse acesso a uma parte dessas WorldCoins, né? Não sei se a ideia deles permanece a mesma, se eles mudaram alguma coisa aqui nesse anúncio, mas a princípio a gente poderia ver uma inflação relativamente bem agressiva ali para poder dar conta de tudo isso, tá? E aí eu vi aí a pergunta se já tem token, tá? Sim, já tem. Foi lançado aí hoje o token da WorldCoin, é o WLD, tá? Só tomem cuidado, porque já existia uma outra cripto chamada WorldCoin antes desse anúncio, mas não tem nada a ver com esse projeto que eu falei aqui para vocês agora, tá? Mas então ela já foi lançada assim. Danilo, alguma dúvida aí do pessoal? Então, estavam perguntando, né, se a WorldCoin já tinha token, né? Acho que essa era a primeira aqui que estavam puxando, e perguntaram se tem alguma das SECs, né, das exchanges centralizadas aí, mais famosas. Você sabe se tem na Binance ou algo assim? Cara, eu acho que já tem na Binance, sim. Nas outras mais famosas, eu acredito que também tenha, tá? Porque eles têm muitos contatos, tá? Esse time já estavam há um bom tempo ali fazendo palestras junto com desenvolvedores da Ethereum, não da Ethereum como plataforma, né? Mas da Ethereum como ecossistema. Também o Sam Altman, né? É um cara muito bem relacionado ali nesse mundo de empresas de tecnologia, então acredito que já esteja em alguma, sim, tá? Eu posso até abrir aqui o CoinMarketCap e aí eu vou conferindo, mas se não tá em boa parte das maiores, eu acredito que seja lançado em breve. Boa. Então, o Neto aqui já tá falando, né, que tem na Binance, KuCoin, em vários, né? E a Maria Eduarda aqui falou que tá almoçando um arrumadinho de Shark. O que será que é um arrumadinho de Shark aqui? Deixa eu botar aqui no Google. Peraí, eu vou compartilhar até para vocês. Meu Deus! Caralho, isso aqui eu quero. Olha isso aqui, cara. Olha, um arrumadinho de Shark, hein? Carne Deve ser do seca. sul, né? Parece ser bom Eu esse acho que negócio aí. é. Acho que é do Sul. Bom demais, hein, Maria Eduarda? Manda para nós aqui em São Paulo, pelo amor de Deus, aqui fome. O Vinícius Mello, ele tá perguntando se essa é a mesma da NFT Introducing World App, se é a mesma coisa. Cara, eu acredito que sim, tá? Não tenho certeza, mas eles provavelmente devem ter lançado algum NFT aí comemorativo. Deixa eu pesquisar aqui no Google, tá? Mas assim, tomem cuidado para não pegarem esse tipo de coisa aí sem conferirem antes, tá? Tô jogando aqui no Google, ver se tem algum anúncio inicial aí sobre esse tipo de coisa e tal. Eu vi que tem aqui na OpenSea, né? Esse Introducing World App aqui. Eu acredito que seja, tá? Mas eu conferiria antes. Talvez essas daqui sejam as identidades digitais, não sei. Porque tem a questão também de que, teoricamente, essa identidade não pode ser passada de pessoa para pessoa, né? Então, talvez tenha um uso específico, não sei. Assim, essa identidade da WorldCoin, tá? Assim, a moeda em si, eu acho que é um negócio muito inicial, vai ter uma mega inflação, provavelmente. Não vejo como perspectiva de investimento, pelo menos por enquanto, tá? Assim, é uma tese muito fora da caixinha. Porém, a identidade digital da WorldCoin pode ter uma certa demanda do mercado, tá? Porque é uma das coisas mais demandadas, assim, você não ter uma identidade que seja passível de fraudes. Então, até mesmo para o uso em airdrops, assim, esse tipo de coisa, a WorldCoin, o World ID poderia ser utilizado para você garantir que uma pessoa não vai receber um airdrop mais de uma vez, sacou? Esse tipo de coisa, assim. Então, se alguma coisa nesse projeto vale a pena acompanhar, eu acho que é essa identidade digital, tá? Pô, cara, muito maneiro aí. O pessoal falando que aqui fala escondidinho. Aqui em São Paulo, escondidinho é outra coisa, não é que o lá que eu vi do arrumadinho de Shark, não. Escondidinho é bom pro caralho. Rodriguinho falando que tá mandando uma E eu carne vi de aqui, porco grelhada hoje. Fala aí. eu vi aqui, tá, algumas exchanges aí, Binance, KuCoin, Gate.io, Bybit, OKX, aí parece que são, e Huobi, né, parece que são algumas grandes aí que lançaram, tá?
que listaram a WorldCoin, melhor dizendo. Mas eu acho que não deve demorar muito para ela estar em corretoras mais bem reguladas ali, tipo Kraken, Coinbase, Bitstamp, Gemini. Eu acho que não deve demorar muito, tá? O Neto até falou aqui, né, que o Vitalik já publicou suas preocupações sobre a WorldCoin, né? A gente viu isso ontem, né, Carlos? Exato, ele publicou hoje aqui, eu ainda não tive tempo de ler esse texto. Ele coloca aqui alguns riscos relacionados à própria WorldCoin, a esse Proof of Personhood ID também, tá assim, é uma questão, tá? Tem até uma palestra, deixa eu ver, acho que minha tela não tá mais aqui, deixa eu compartilhar ela de novo. Teve uma palestra que um dos desenvolvedores da WorldCoin ofereceu lá em uma dessas conferências de desenvolvedores, em que lá no final eles questionam ele do seguinte, cara, e se eu tiver em um país em uma situação muito vulnerável, talvez um país em uma situação de guerra, alguma coisa assim, e uma pessoa, sei lá, matar outra, escanear a íris dela porque ela quer ter acesso àquelas WorldCoins, né? Porque seriam distribuídas para cada pessoa na Terra, assim. E ele fala, olha, o que a gente pode fazer é que a gente não lançaria nosso produto nesse país, mas que tem um limite de até onde a tecnologia pode evitar isso, né? Então, essa Orb, por exemplo, ela tem, teoricamente, ali, uma tecnologia que vai verificar se aquela pessoa de fato está viva, né? Ela também vai verificar se aquela pessoa já foi escaneada e aí depois ela faria aquele lançamento ali daquela identidade digital para aquela pessoa. Porém, tem coisas que, assim, sempre você vai depender de algum nível de consenso social, de algum nível de organização social, e essa organização social ela pode apresentar falhas, por mais que aquela tecnologia esteja rodando perfeitamente bem, esteja extremamente azeitada, né, digamos assim. Então, esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Tanto que, assim, o Bitcoin, por exemplo, já existiram momentos ali perto do lançamento do Bitcoin em que ocorreram falhas e bilhões de Bitcoins foram minerados da noite para o dia explorando esses bugs. O que aconteceu a partir disso? Os desenvolvedores do Bitcoin, em conjunto com os validadores, os mineradores do Bitcoin, se reuniram e decidiram voltar alguns blocos na blockchain, né? E resolver o bug para que aquilo não acontecesse. Então, assim, como uma forma de não cair nessa falha da tecnologia, você acaba abrindo mão de uma certa você acaba, na verdade, adotando uma certa flexibilidade social para tentar resolver isso, né? A gente nunca vai achar uma tecnologia que ela nunca vai depender desses parâmetros sociais. A ideia é achar tecnologias que dependam menos desses parâmetros, né? Então, da mesma forma que a WorldCoin pode apresentar falhas, um governo gerindo identidades também pode apresentar falhas, também pode tentar bloquear cidadãos, pode tentar bloquear direitos de cidadãos, fazer alguma medida tirânica, esse tipo de coisa, né? Quando a gente leva no limite. Então, sempre podem acontecer esses tipos de problemas e a WorldCoin não está, de forma alguma, blindada, né, contra esse tipo de coisa. Uhum. Então, ó, já cheguem como o Iago aqui falando, fala Mercurianos, like dado aí, o grande amigo aí, Iago, gente boa pra caramba aí, um grande artista aí do mundo de cripto, a gente tem que apoiar aí a arte aí, deu uns NFTs pra gente, foi muito legal, cara, brigadão. Ele tá, o caminho do Trader 359, o Carlos, você tá perguntando, cara, mas aí, no geral, qual que é a nossa opinião sobre o WorldCoin? Não, eu falei, né, assim, em termos de investimento, eu acho que tá muito embrionário, né? A aposta deles é que eles vão virar uma moeda, entendeu? Tipo, é meio igual a aposta que o Bitcoin tem de virar uma moeda, substituir o dólar e tal. A aposta deles é essa, assim. Então, você acredita que eles vão conseguir fazer isso? Acho que a chance é muito baixa, que seria meio que a tese deles. Porém, o que pode ser interessante ali nesse projeto? É a questão do World ID, eu vejo, tá? A princípio, assim, seria essa questão de você conseguir usar essas identidades digitais ali, né? Isso pode ter uma demanda pelo mercado. Se eles conseguirem, de alguma forma, correlacionar o uso do World ID com as WorldCoins, e você ter que pagar alguma taxa em WorldCoin, ter que fazer algum staking de WorldCoin, alguma verificação nesse sentido, aí talvez a gente veja uma tese mais pé no chão para a WorldCoin se valorizar. Até lá, eu não vi isso acontecendo, tá? Então eu não apostaria nisso, não. O Ian ele pergunta Opa, pode falar. Não, é que ele só fez uma pergunta aqui, se ele pergunta se ele não seria rastreado com mais facilidade, né? Assim, perdendo minha liberdade. A princípio não, tá? Porque isso aí seria feito com provas de conhecimento zero. Então, assim, quer dizer, nesse processo de descentralização, provavelmente a empresa
que está no controle da WorldCoin, durante uma boa parte desse tempo, teria acesso a pelo menos uma parte desses dados. Tá? Eu acho muito difícil que eles tenham conseguido lançar tudo de forma descentralizada logo de cara. Mas, a princípio, isso não tem uma relação direta com você perder a sua liberdade, tá? Porque isso seria feito com provas de conhecimento zero. Então, essa identidade ela teria que ser, mesmo que não agora, pelo menos aos poucos, colocada de forma descentralizada, entendeu? E assim, não, se tivesse outro projeto de escaneamento de íris, ele poderia ser feito de outra forma, entendeu? Então, você meio que contém essa criação de anonimato e novas identidades ao escopo interno do próprio projeto, né? Ele não consegue escapar e ir para um escopo externo ao projeto. E outra coisa também, eu acho que assim, a gente poderia ter um mega risco regulatório caso eles quisessem se transformar em moeda de fato, tá? Você vê o Facebook, por exemplo, quando ele teve a iniciativa de criar a Libra, que seria uma moeda global, né? Qual que era a ideia do Facebook? Eles queriam fazer uma cesta de várias moedas, então dólar, euro, Libra, Yen, várias moedas fortes do mundo, e oferecer tipo uma parcela dessa cesta, né, um balanceamento entre elas, como se fosse uma moeda só, né? Então, pensa que, sei lá, eu junto $2, 2 libras, um ien japonês e um euro, e aí eu criei uma moeda que é a Libra do Facebook, entendeu? A ideia deles era mais ou menos essa. E aí o pessoal que está em países em desenvolvimento, né, ou você está no Brasil, está na Argentina, está na Venezuela, todo mundo que tivesse conta no Facebook poderia usar a plataforma e negociar a Libra. O que aconteceu imediatamente, né? Vários governos barraram esse negócio. Falaram, cara, a gente não quer isso aí, a gente acha que é um poder muito grande nas mãos de uma empresa aí, a iniciativa simplesmente não foi para frente. Agora imagina o cara querer criar uma nova moeda dessa, entendeu? Porque vários projetos que eles querem fazer também seriam em conjunto com governos, possivelmente, né? Então, por exemplo, eles falam muito, né, nesse panorama que eu falei de problemas da inteligência artificial, eles não falam só dessa identidade digital ser usada para você verificar o que é verdadeiro ou falso. Eles falam também de possíveis problemas que a inteligência artificial poderia gerar desemprego e a gente precisaria de identidades digitais únicas para poder prover renda básica universal, né? Tipo, um Bolsa Família com esteroides, assim, né? Para a população que ficasse desempregada por conta da inteligência artificial, uma coisa nesse sentido, assim. Só que aí, né, você precisaria do apoio de governos para poderem utilizar a rede da WorldCoin. E aí o governo, será que tem alguma chance dele, para poder prover esse sistema, ele abrir mão do próprio controle interno que ele faz da identidade dos indivíduos, entendeu? Eu acho que, cara, deve enfrentar algum risco regulatório muito grande se essa ideia de moeda global deles for para frente de alguma forma, tá? Com o Facebook, que era uma coisa muito menos ambiciosa, já deu problema, né? E o Facebook que é uma empresa com uma capacidade de lobby muito maior, né? Uma capacidade de conseguir se intrinsecamente ali se infiltrar na sociedade, né, assim, muito maior também, porque eles já têm uma base de usuários muito mais ampla. No caso do WorldCoin, eles não têm nem de perto a base de usuários do Facebook, nem de perto a capacidade de lobby do Facebook, e eles querem dar um passo de retirar poder dos governos muito maior do que o Facebook queria dar. Então, assim, para mim tem tudo para poder ter um baita risco regulatório, tá? Uhum. O Ian até pergunta se a a WLD que já existia bombou, né? Sempre moedas do mesmo nome bomba primeiro. Você viu isso? Não, mas provavelmente ela deve ter bombado em algum momento antes do lançamento. Com certeza tiveram pessoas que compraram ela achando que era a outra, tá? Mas eu não sei especificamente. Boa. Ó, tem uma dúvida de Bitcoin aqui que é interessante. Agora, até o finalzinho aqui da live, vamos pegar para responder as dúvidas aí da galera, né? Queria agradecer todo mundo aí, todas as 130 pessoas que estão assistindo aí a gente. Peço para vocês deixarem aí o like sempre, né? A Candy faz uma pergunta muito interessante, né? Ela fala, bom dia, obrigado pela live. Conhecendo a política da BlackRock em relação a ESG, vocês acreditam que é possível eles quererem um BTC POS? Se sim, teremos um novo fork igual a 2017? Cara, isso aí é interessante, tá? Para quem não sabe, a BlackRock, ela não é só a maior empresa com ativos sob gestão do mundo, né? Que ali no bull market, no bull market, né, o mercado de alta, eles chegaram a ter mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, que era o suficiente para eles, na época, comprarem quase todas as empresas de Big Tech sozinhos, se eles quisessem, né? Então pensa, uma única empresa, ela gere tanto capital, tá? Não é o tanto que a empresa vale, mas é o tanto de capital que ela tem sob gestão. Que ela poderia, teoricamente, se ela liquidasse tudo, comprar sozinha a Apple, a Microsoft, o Facebook e a Amazon, sacou? Era quase uma coisa assim nesse sentido. Então é uma empresa gigantesca. Além disso, eles também foram a principal empresa responsável por fazer o lobby pelo ESG.
O que é o ESG? É essa preocupação que as empresas teriam que ter de seguir uma agenda respeitando, né, o Environment, Social and Governance, né, ou seja, respeitando delimitações ambientais, sociais e de governança. Há 10 anos atrás, esse negócio era muito mais fraco, entendeu? Você pensar, pô, as empresas se preocupavam em fazer propagandas ESG há 10 anos atrás, entendeu? Pensa em 2013, em 2015, esse lobby era muito mais fraco. Aí, de uma hora para outra, parece que todas as empresas começaram a se preocupar com isso. Foi em grande parte pautado por essa propaganda da BlackRock. E a gente sabe também que o Bitcoin ele tem um certo histórico de preocupar reguladores com relação ao uso energético e ambiental. Muitas das vezes, tá, isso daí é meio que uma narrativa criada pelos reguladores, né? Então, por exemplo, quando teve aquela queda da mineração de Bitcoin, se eu não me engano, foi no Cazaquistão, que na época era um país com grande potencial ali de mineração de Bitcoin, o governo estava enfrentando crises energéticas e aí eles colocaram ali a mineração de Bitcoin meio como um bode expiatório, né? Então, assim, querendo ou não, mesmo que não tenha um impacto, a questão pode ser criada uma narrativa em cima da mineração de Bitcoin como se ela fosse um desperdício de energia, né? Alguma coisa nesse sentido, como se ela estivesse fazendo muito mal para o meio ambiente. E aí a gente junta a fome com a vontade de comer, né? A gente sabe que a BlackRock ela tem esse passado ESG, o Bitcoin tem um passado de incomodar gente que gosta da agenda ESG. Será que a BlackRock poderia emplacar uma mudança de algoritmo de consenso do Bitcoin? Olha, eu acho difícil, mas eu não acho impossível, tá? Eu acho que assim, algumas pessoas elas tratam o Bitcoin como extremamente imutável, né? Sendo que, cara, o Bitcoin e a cultura em torno do Bitcoin é uma coisa que surgiu de 2009 para cá, entendeu? E assim, será que com mais 15 anos isso não poderia mudar? A gente está vendo muitos institucionais entrando, a gente está vendo alternativas, né, de outras criptos surgindo. A gente está vendo também a regulação aumentando. Então pensa, por exemplo, a União Europeia, que teve um período, pessoal, quando a União Europeia estava discutindo a regulação para criptos lá dentro, que por poucos votos, quase que as criptos de algoritmo Proof of Work foram banidas da União Europeia, tá? Ou seja, nenhuma corretora poderia negociar criptos Proof of Work, como o Bitcoin, não poderia existir mineração de criptos Proof of Work, entendeu? Então ficou por, assim, alguns fios, digamos assim, para esse banimento não acontecer. Esse ano ainda, a gente viu pressões do governo Biden para talvez tentar emplacar uma taxa de 30% de impostos sobre a mineração de Bitcoin, que poderia inviabilizar a mineração no país e que entraria ali como um imposto moral, né, nessa pauta ESG. Então, assim, eu acho hoje muito difícil da BlackRock querer emplacar isso, tá? Não vejo isso num horizonte de curto e médio prazo. Porém, eu também não sou daquelas pessoas que acham que isso é impossível, tá? Assim, como se alguma coisa de mágica ali fosse prevenir isso. Se a gente tivesse uma mineração de Bitcoin extremamente institucionalizada e os investidores institucionais clamando por isso, a gente poderia ver uma conjuntura em que isso fosse ali meio que o acordo costurado entre essas partes poderosas, entendeu? Para poder emplacar um novo Bitcoin utilizando o POS. De novo, não acho que é mais provável, mas também não acho que é impossível, entendeu? Cara, legal. Puta, baita pergunta interessante, sim. Essa é uma discussão bem, bem legal. E para todo mundo que é Mercúrios Pro, tem a primeira parte lá do relatório, né, do Carlos sobre sustentabilidade econômica do Bitcoin. Ali é uma leitura bem legal aí para vocês fazerem. Tem uma última pergunta que eu queria, né, puxar aqui para você, Carlos, que tem um pouco a ver com o que a gente falou na sexta-feira, né, de Link. Ele pergunta por que a Mercúrios critica tanto a Link, né, sendo que é simplesmente o melhor projeto do mercado cripto. Opa, tava mutado aqui. Então, não dá para saber seu nome porque tá ali informações e entretenimento. Mas o que acontece? A gente, informações e entretenimento, tem um processo assim, de investimento em que a gente tenta criar teses e contrateses, né? O que significa? Quando a gente investe uma coisa, a gente não pode se tornar um torcedor daquilo, entendeu? Tem uma frase que o Warren Buffett ele fala assim, que ele diz, cara, as pessoas normalmente compram uma ação, ficam pensando muito no preço que elas compraram na hora de avaliar se depois elas vão comprar e vender. Sendo que a ação, ela não se importa nem um pouco com o preço pelo qual você comprou ou vendeu ela inicialmente, entendeu? Então você tem que tentar sair um pouco desses vieses. Como que a gente faz isso, né? Para tentar não se tornar um torcedor, colocar a cripto na carteira e ficar falando bem dela, né, torcendo para ela subir. A gente tem que listar os motivos pelos quais a gente investe naquela cripto e os motivos pelos quais a gente não investe.
E a Link, ela tem ótimos motivos para ser um investimento e também ótimos motivos para não ser um investimento. Ela tem alguns lados muito positivos, ela tem um time de desenvolvimento muito bom, tem uma tecnologia muito boa, tá? Tem um produto muito bom que o mercado tem uma certa demanda, tá, por ele. Ela conseguiu estabelecer um padrão de mercado, tem muitos componentes da equipe da Chainlink que vieram do mercado tradicional, que tem uma ótima relação com o mercado tradicional. A gente tem até esse CEO da Google lá dentro da equipe da Chainlink, tá? Então ela é muito boa nesse sentido. Porém, ela também tem muitos lados negativos, tá? Principalmente quando a gente fala de tokenomics, seja na oferta total do token, seja na possibilidade do uso real desse token gerar uma demanda orgânica a ponto de fazer com que ela se valorize, entendeu? Então é isso, assim, tem lados positivos e negativos. Os lados negativos a gente tem que criticar, porque se a gente fala só os positivos, as pessoas podem fazer alocações em Chainlink muito maiores do que o que seria razoável de se fazer, entendeu? E a gente mede as duas questões, né? Mas assim, a gente critica na mesma medida em que a gente também fala os pontos positivos. Assim, se você achar que alguma crítica ela não foi válida, pode deixar aí que a gente vai estar sempre lendo elas, tá? Lendo os comentários. Boa. Então, exatamente, né? Acho que a gente não pode ficar ali refém do que a gente investiu, né? Senão a gente acaba tomando decisões ali sempre enviesadas, né? O Friasa fala que ontem no Saideira Cripto falaram bastante dessa necessidade da Link de vender token para financiar o projeto. Exatamente. Então, ó, entre aí o Saideira Cripto, dos quadros mais resenha aí que existem no mercado cripto, lá do Felipe Medeiros, né, do pessoal do Boteco, o Igor da Mercúrios participa lá com eles todo domingo aí, já fazendo o jabá para os caras aí, porque é muito bom, e quem é bom tem que ser valorizado aí no mercado aí. Peguem, entre lá, Felipe Medeiros, né, vocês vão ver lá um cara parecido com o Gil do Vigor ali, uma mistura de Gil do Vigor com o Benzema. Aí vocês entram lá e assistam ali a última Saideira Cripto, que realmente foi muito, muito bom, e falaram bastante sobre Link. Beleza? Pessoal, então eu acho que é isso aqui, já passamos de 50 minutos aqui, normalmente a gente tenta chegar ali mais ou menos 45 minutos por aí, para que vocês consigam ter esse giro rápido. A gente que precisa almoçar, não vou almoçar tão bem ali quanto a nossa amiga que estava comendo ali o escondidinho, que ela até falou de onde é, do Recife. Eu queria achar aqui o comentário dela. Aqui, ó, arrumadinho de charque aí, ó, no Nordeste, no Recife, no Pernambuco, Maria Eduarda Silva, muito bom. Não vou estar tão bem quanto você, mas vou comer aqui um PF aqui do lado de casa, né, porque ninguém é de ferro. Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo que está aí, todo mundo que deixou o like e está curtindo aqui, lembrando que religiosamente às 11h30 da manhã a gente vai estar sempre aqui, né, para passar esse giro de notícias, giro de mercado aqui para vocês ficarem sempre atualizados, podendo tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o mercado. Novamente, amanhã a gente vai começar pegando as dúvidas do Crypto Hoje de hoje. Então, se você está assistindo isso aqui e não está ao vivo, comentem aqui na área dos comentários que a gente começa amanhã respondendo as dúvidas de vocês, beleza? Pessoal, um abraço aí e até a próxima. Valeu. Valeu, gente.